assim seja. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, e enquanto você aplaude, glorifica e exalta o nome do Senhor. Oh, glória! Isso, aplauda mais e diga glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Vamos meditar na palavra, amém? O Senhor Jesus, ele costumava ensinar usando o método de parábolas. As parábolas são histórias que Jesus se utilizava de coisas do dia a dia, com as quais as pessoas estavam familiarizadas, e depois que Jesus contava a história, ele comparava com as coisas espirituais. E Jesus, ele começa a parábola dizendo: o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus, é semelhante a 10 virgens. Quando se fala de virgem, se fala de quê? De pureza. Então, preste atenção para você entender essa parábola. O número 10 na Escritura representa totalidade. Então, o Senhor Jesus, ele diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, ou seja, 10 mulheres que estavam noivas, estavam se guardando, estavam se preservando para o casamento com o noivo. Então, aqui na introdução dessa palavra, quando se fala de virgem, quando se fala de noiva, na palavra de Deus, está se falando da igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela é simbolizada pela noiva. Olha o que está escrito na carta aos Efésios. Por favor, abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 25 diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então olha aqui para mim, quando se fala de noiva, está se falando da igreja. Então Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Então essas 10 virgens representam todas as igrejas, porque o número 10, ele fala de totalidade. Então quando Jesus fala de 10 virgens, ele está falando de todas as igrejas. Todas as igrejas, elas estão aguardando o noivo. Todas as igrejas estão aguardando o noivo. Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus, o nosso noivo, ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vos buscar. Ele disse que iria voltar para buscar a sua noiva. Amém? Só que Jesus, ele fala de dois tipos de noiva. Jesus fala de dois tipos, ou na verdade, dois tipos de noiva que estão esperando a sua volta. O primeiro tipo são as noivas prudentes. E o segundo tipo de noiva é a noiva louca, é a noiva nécia. O que é uma noiva prudente? É uma noiva que está, preste atenção, uma noiva prudente é uma noiva cautelosa. Uma noiva prudente é uma noiva que se prepara para a volta de quem? Do noivo. É necessário prudência, e a palavra prudência, ela fala de alguém que tem cautela. A palavra prudência fala de uma pessoa que tem sabedoria e entendimento. Então, as virgens ou as noivas prudentes, Jesus, ele fala na parábola que elas levaram azeite na botija, e a botija estava como, minha gente? Cheia. A botija não estava na reserva, a botija estava como? Cheia. Preste atenção. Elas não sabiam que horas o noivo iria chegar. Então elas tiveram a consciência. Elas pensaram assim: nós não sabemos que hora que ele vai chegar. Vai que ele chega muito tarde. Nós precisamos estar com a nossa botija transbordando de azeite. Não podemos ficar na reserva. Nós temos que estar com a botija cheia. Entenda uma coisa, olhe para mim. A virgem prudente é aquela que não vive com a sua botija na reserva de azeite. Quando fala de azeite na palavra, se fala de quê? Do Espírito Santo. O azeite, ele é um símbolo do Espírito. Nós não podemos andar com a nossa candeia na reserva. Nós precisamos estar com a candeia cheia, porque Jesus virá numa época aonde haverá densas trevas. Nós vamos ver aqui na parábola que o noivo, ele vai voltar à meia-noite. Vamos ver isso aí? Volta comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Olha o que diz aí a palavra. Mateus, capítulo 25. Versículo 2 diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha aqui, ó. Olha para mim. Jesus está falando aqui na parábola que o noivo vai tardar. Quer dizer, vai demorar. A volta dele não vai ser assim rápida.
E por causa dessa demora, as noivas, e aqui ele fala que todas, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o quê, minha irmã? Vão dormir. Então olha para mim aqui, ó. Jesus já está nos mostrando que quando a vinda dele estiver próxima, a igreja dele, aqui quando eu falo igreja, eu estou falando no sentido geral, vai estar adormecida. Adormecida no sentido de quê? De que vai estar sem, exatamente, vai estar sem vigilância, vai estar paralisada, sem cumprir a sua missão. Olha aqui para mim. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje numa época onde, infelizmente, muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, estão adormecidas e não estão cumprindo o seu papel como igreja de Jesus Cristo. Você está compreendendo isso, sim ou não? Você sabe qual é o teu papel como igreja de Jesus? Você acha que ser igreja é somente vir, participar de reuniões, simplesmente dar glória a Deus, aleluia, devolver o dízimo? É isso que é ser igreja? Ser igreja de Cristo é muito mais do que simplesmente nós nos ajuntarmos no domingo para louvar, para ouvir uma mensagem e depois voltar para casa. Não. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma função, ela tem uma missão, ela tem, meu amado, um papel muito importante, que é anunciar o Evangelho, mas não só anunciar o Evangelho. A igreja de Cristo, ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Isso quer dizer que nós temos um papel na sociedade. Mas infelizmente tem muitas pessoas que têm vivido numa bolha. Tem pessoas que acham que ser igreja é viver numa bolha onde a pessoa ela não olha para quem está do lado direito, ela não olha para quem está do lado esquerdo, ela vive ali alienada naquela bolha e ela não percebe que ela tem um papel muito importante, que é, em primeiro lugar, anunciar o Evangelho. Mas não é somente isso. Nós temos que alimentar os famintos, nós temos que visitar os doentes, ministrar a cura sobre eles, nós temos que entrar nos lares e restaurar as famílias que estão doentes por causa do pecado. Nós temos um papel muito maior do que simplesmente ficarmos dentro da igreja. Você está compreendendo isso? Então Jesus fala que todas dormiram, todas estavam inconscientes, todas estavam sem ação. Ei, amado, ei, amada, é preciso que nós venhamos ter consciência do nosso papel como igreja. Você sabia que a igreja do Senhor Jesus, nos tempos antigos, por causa do testemunho de Jesus Cristo, você sabia que muitos foram lançados na cova dos leões? Você sabia que muitos foram queimados vivos? Você sabia que muitos cristãos, por causa da sua fé, eles foram decapitados, foram esquartejados? Você sabia que muitos cristãos, por causa da sua fé, eles foram esfolados, crucificados? Você sabia disso? Mas eles não
eles não negavam a fé, porque eles sabiam que, embora fossem torturados aqui, mortos, eles tinham a certeza, a convicção de que havia um lugar preparado para eles. Quando uma pessoa ela tem a certeza de que há um lugar preparado para ela, ela já não vive mais aqui na terra preocupada com os seus interesses, mas ela faz como Paulo. Ela diz: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor ao Senhor Jesus, por amor do Evangelho. Você tem se gastado por amor a Jesus? Você tem se gastado por amor às almas, por amor às vidas? Ou você está dormindo espiritualmente? Hoje eu estou aqui para te dizer, é hora de despertar, meu amado. Olha para mim. É hora de você decidir em qual grupo da noiva de Cristo você vai estar. Se no grupo das prudentes ou das nécias. Olha só a exortação que Paulo nos faz na carta aos Efésios capítulo 5. Olha essa exortação que Paulo faz para a igreja de Éfeso. Carta aos Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Paulo, ele vai exortar a igreja de Éfeso aqui. E ele disse assim, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha para mim. Paulo ele está dizendo aqui: examinem como que vocês estão andando. Quando ele fala examine prudentemente como andais, ele está querendo: examina como que você está vivendo a tua vida cristã. Como que você está vivendo a tua vida cristã? Como sábio ou como nécio? Preste atenção, meu amado. Preste muita atenção, olhe para mim. Você precisa examinar a cada dia a tua vida. Sabe por quê? Porque muitos podem, ou melhor, muitos não, todos nós, se não examinarmos a nossa vida cristã, nós corremos o risco de passar uma vida inteira dentro da igreja e no final não alcançar a salvação. Paulo falou isso. Lá na carta aos Coríntios ele disse, no capítulo 9, Paulo ele disse o seguinte, ele disse que todo atleta, para alcançar o prêmio, ele em tudo se domina. Aí ele diz: eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós fazemos isso para alcançar uma coroa incorruptível. Aí ele diz assim: só que vocês têm que olhar se vocês não estão como quem dá murros no ar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês têm que olhar para ver se aquilo que vocês estão fazendo é realmente eficaz. Porque existe uma diferença entre eficaz e eficiente. Sabe a diferença entre eficaz e eficiente? Eu falei isso semana passada. Eficiente é uma pessoa que é boa em alguma coisa, ela faz bem feito algo. Mas o eficaz é aquele que faz bem feito aquilo que precisa ser feito.
Não adianta nada você fazer bem uma coisa que não está precisando ser feita. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Eu dei um exemplo para as pessoas entenderem a diferença, né? Entre eficiente e eficaz. Vou citar esse exemplo. Digamos que uma pessoa ela vai montar um restaurante. E essa pessoa faz um investimento grande. Ela faz um investimento para reformar o espaço, coloca ali uma estrutura de última geração. Ela faz toda uma divulgação, faz o marketing daquele restaurante. Porém, o principal ela não observou. O que é o principal? Ter uma boa comida. Na hora que foi servir a comida, a carne parecia uma borracha. O feijão estava duro e insosso. Ou seja, houve uma eficiência para preparar o ambiente, mas não houve o quê? Uma eficácia para fazer aquilo que precisava ser feito, que era o mais importante. Você está entendendo isso? Sim ou não? Tem muita gente que está fazendo muita coisa, mas não está fazendo o mais importante. Você está entendendo? Sim ou não? Está fazendo muita coisa, mas não está fazendo aquilo que é o mais importante. Você precisa fazer o que é mais importante. Você precisa fazer aquilo que é o mais importante. Sabe o que é o mais importante? E que você não pode deixar de fazer por nada. Você precisa, meu amado, minha amada, ter a tua intimidade com Deus. Você precisa estar a cada dia em comunhão com o Senhor, se enchendo com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz assim: conheçamos e prossigamos. Um exemplo de eficiência e eficácia foi Marta e Maria. Marta, ela teve uma boa intenção em preparar a casa, em fazer a comida para Jesus. Mas, quando Jesus chega, Maria vai deixar tudo de lado e vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar aos pés de Jesus, e Marta vai ficar indignada e vai dizer: Senhor, não te importas que eu venha fazer todas as coisas sozinha, enquanto Maria fica aí aos teus pés? E Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada, distraída com muitas coisas, mas uma só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Você está entendendo? É necessário que você, meu amado, seja eficaz em ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque só quem tem intimidade com Deus vai saber discernir as coisas. E Jesus vai voltar numa época de grandes trevas. Lá na parábola, ele diz que à meia-noite o noivo vai voltar. O que representa meia-noite? Meia-noite é aquele horário de densas trevas. E quando se fala de trevas na palavra, se fala de quê? Trevas fala de pecado, perdição. Trevas fala de algo que está obscuro. Jesus fala na parábola do juiz iníquo. Jesus ele fala na parábola do juiz iníquo o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra? Quer dizer que quando Jesus estiver próximo de voltar, as pessoas estarão descrentes, desacreditadas. Muitos estarão abandonando a fé. Haverá uma grande confusão, e é o que está acontecendo hoje. Hoje há uma confusão no meio cristão. Hoje há pessoas que
estão confusas em relação à fé. Por quê? Porque é tanta gente falando, né? Hoje toda pessoa, ela dá, ou melhor, ela quer ser alguém que vai dar opinião acerca de alguma coisa, é ou não é? Sim ou não? Estamos vivendo uma época de grande confusão. Você está entendendo? Sim ou não? Embora você possa olhar e dizer, pastor, mas tem muita gente pregando o evangelho, mas tem gente que está pregando o evangelho distorcido. Recentemente um rapaz que ele tem inúmeros seguidores no YouTube, ele é a sensação do momento, aonde ele vai multidões o seguem. Ele trouxe uma pregação onde ele disse assim: Jesus, você é o centro do evangelho. E as pregações desse rapaz, elas são recheadas de palavras que emocionam as pessoas. As pessoas durante a pregação, elas choram, elas ficam emocionadas. Só que, olha para mim, essa pregação desse rapaz, ela está distorcida, porque na verdade, quem é o centro do evangelho não é o homem, e sim Jesus Cristo. Você está compreendendo isso? Você está entendendo? O centro do evangelho não é o homem. Embora Deus ame o pecador, Deus ele ame, mas o centro sempre foi e sempre será o Senhor Jesus. Você está compreendendo isso? Por isso que você precisa ter intimidade com Deus, para que você não venha ser confundido, para que você não venha ser alguém que não sabe qual é a vontade de Deus. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde é preciso você ter o discernimento espiritual, e o discernimento ele vem através da intimidade com Deus. Olha o que diz aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Paulo disse assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como o quê? Versículo 16, remindo o que, gente? Por quantos dias são? Se naquela época de Paulo os dias eram maus, imagina hoje. Aí ele diz assim, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, ou melhor, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Parece simples, não é? Sim ou não? Parece simples, mas não é. Olhe para mim, para entender a vontade de Deus é preciso que você busque intimidade com Deus. Você está entendendo? Parece simples, mas Jesus ele disse que naquele dia muitos vão dizer para ele: mas Senhor, eu profetizei, eu curei, eu libertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí Jesus ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha aqui, veja como é importante você saber a vontade de Deus, e não é tão simples assim. Você discernir a vontade de Deus para a tua vida não é tão fácil. Por isso você precisa, sabe de quê? Intimidade com Deus. E essa intimidade ela vem através, em primeiro lugar, ela vem através da oração. Em segundo lugar, ela vem através da palavra de Deus. Você precisa se debruçar na palavra e você precisa dizer: meu Deus, me dá entendimento da tua palavra. O salmista Davi ele disse assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho
é a tua palavra. Precisamos, amados, entender a vontade de Deus para a nossa vida, porque senão nós vamos ficar como Paulo disse. Vamos ler o que Paulo disse? Vai comigo na primeira carta aos Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Olha o que Paulo ele diz aqui, minha gente. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quando ele fala aqui, ele fala sobre bater no ar, ele está aqui lembrando a figura de quê? De um boxeador. O boxeador, para ele ganhar a luta, ele precisa acertar o quê? O adversário. Se você não entender qual é a vontade de Deus, você vai ficar igual um boxeador que fica batendo no ar, ou seja, não acerta o alvo. Não acerta o quê? O alvo. Tem muita gente que está desse jeito, está correndo sem direção e batendo, mas batendo aonde? No vento. Ou seja, não está atingindo o objetivo, não está atingindo o propósito. Ei, Deus tem um propósito para você. Você, meu amado, minha amada, precisa entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, qual o propósito de Deus para a tua vida, para que você não seja uma pessoa que está simplesmente andando, mas sem uma direção, batendo, mas não acertando o alvo. Você precisa entender a vontade de Deus para a tua vida. Você tem buscado isso? Você tem buscado entender qual é a vontade, qual é o propósito de Deus para a tua vida? É necessário que você faça isso, para que você seja então uma noiva prudente, que sabe qual é a vontade de Deus, e você venha cumprir o propósito. Amém? É tempo de você buscar esse entendimento, não só de você, de nós, na verdade. É tempo de buscar entender aquilo que Deus ele está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. Amém? Amém? Existe um tempo e um modo de Deus agir. Olhe para mim. Em Eclesiastes diz que há um tempo e um modo. Há um tempo e um modo. Você precisa entender o tempo de Deus e o modo de Deus agir. Porque em cada época nós vamos ver Deus agindo de uma maneira. E nesses últimos dias é muito importante que você busque. Meu Deus, eu quero saber, eu quero entender qual é o teu propósito para a minha vida, para que eu não venha estar simplesmente nadando e morrendo na praia. Amém? Você toma posse dessa palavra? É tempo de remir o tempo. Remir o tempo fala de quê? Fala de aproveitar o tempo. Não é tempo de ficar perdendo tempo com coisa que não tem nenhum objetivo. Amém, igreja? Não é tempo de perder tempo. Fala para quem está do teu lado, não é tempo de perder tempo. Está entendendo? Não perca tempo com coisinha besta, como diz aqui no Ceará, né?
com coisinha boba, com coisinha que não tem nenhum objetivo. Comece, meu amado, a remir o tempo. Ei, sabe o que significa a palavra remir? Hein? Remir significa resgatar. É hora de você resgatar o tempo perdido. O tempo que você perdeu com coisas que não tinham nenhum objetivo, que não trazia nenhuma edificação. É tempo de você resgatar o tempo perdido. Amém? E começar a viver o propósito. Amém? Fique de pé, fique de pé. Oh glória, oh glória. Deus, Ele tem um propósito para você. Fecha os teus olhos. Pastor, como é que eu faço para descobrir o propósito? Como é que eu faço para descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu faço para descobrir a minha identidade? A minha identidade em Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aqui, antes da fundação do mundo, Deus Ele já tinha pensado em você. É forte, hein? Ei, você não é um erro. Você não é um erro, você é um projeto de Deus. Deus, Ele criou o mundo para você e eu. Amém? Antes dele criar o mundo, Ele já pensava em você, já tinha um projeto já escrito para você. Amém? Então entenda que você tem uma identidade. Você não é qualquer pessoa. Você tem uma identidade. Você é filho. Amém? Amém, 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 amém. O que te define não é o que você tem, nem a situação que você está vivendo. O que te define é o teu Pai. E sabe o que é que o Pai ele diz? Ele diz: tu és meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Você precisa entender que a tua identidade não é o fulano beltrano que define. Quem define a tua identidade é o teu Pai, não o teu pai aqui da terra. O teu pai aqui da terra, ele pode ter dito para você: você não vale nada, você não vai conseguir, você não vai vencer. Mas o Pai Celestial, ele diz: antes da fundação do mundo, eu já escrevi um projeto e eu já te escolhi. Você é filho. Você é filho, amém? Fecha os teus olhos, oh glórias. Fecha os teus olhos. Peça ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero conhecer o Teu propósito. Eu quero conhecer o Teu projeto para a minha vida, o Teu propósito. Eu quero, meu Deus, não mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver e cumprir o teu propósito para a minha vida. Oh glórias, levante as suas mãos se você quiser e vai falando com Deus.